Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Brasil Escola. Eu sou o professor Fred e hoje nós vamos bater um bate-papo aqui bem bacana com o Dr. Sávio. A gente vai falar principalmente, pessoal, sobre a saúde mental, né? Como é que andam as nossas crianças e o que você pode fazer no seu contexto ali para às vezes identificar alguém que precise de um auxílio. E lógico que a gente está no mês em que essa pauta é a mais importante de todas, a gente está no Setembro Amarelo. E esse é um ponto muito importante, principalmente para a saúde dentro das nossas casas, nossas famílias, mas também dentro da escola. E para falar disso, a gente trouxe nosso Dr. Sávio aqui, vai se apresentar aí, manda bala. Então, obrigado, Fred, pela introdução. É um prazer estar aqui com vocês, pessoal, ainda mais nesse mês, que é um mês que a saúde mental é o assunto mais em pauta, como disse o Fred. Meu nome é Sávio Teixeira, eu sou médico psiquiatra, graduado e residente aqui pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da UFG. Eu sou atualmente preceptor e professor da Faculdade de Medicina, tenho pós-graduações em Filosofia e Neurociências e Comportamento e atualmente inventei de ser aluno do mestrado também, então a jornada como aluno continua sempre. Então a rotina vai dar certinho, né? Porque aqui o professor que vê as coisas e você ainda é aluno, né? E também trabalha com essa parte. E aí, sabe, nesse contexto, assim, dessa questão do Setembro Amarelo, né? Que a gente vê essa pauta, ela é muito forte hoje em relação à adolescência. E aí uma coisa que sempre questionam alguns pais, os alunos também, eles trazem muito isso. Tem alguma diferença realmente dessa fase da adolescência para a fase adulta para desenvolver esse tipo de transtorno mental, algum tipo de problema assim? Existe realmente uma discrepância? A adolescência é mais fácil, a adulta é mais fácil? Então, a gente está falando de duas faixas etárias completamente diferentes, né? Os transtornos que acontecem na adolescência muitas vezes não são os mesmos transtornos que acontecem na vida adulta. A gente entende a adolescência como uma faixa etária muito vulnerável, como se fosse uma janela de transição mesmo, né? Na qual não se é mais criança, mas não é um adulto ainda. Né? E é uma fase vulnerável porque a formação da personalidade está se finalizando, né? A influência do meio é muito forte, os adolescentes ainda têm muita. Ainda ligam muito para os pares, né? A aprovação dos pares é extremamente importante, a aprovação dos pais é extremamente importante, embora muitos deles não saibam nem levar isso para o campo consciente, ter uma relação às vezes conflituosa com o pai, mas a verdade é que a maioria gostaria de ter uma relação harmônica. Busca aquela aprovação, né? Busca Que, aprovação. vai contra tudo que o pai e a mãe quer, mas quer a aceitação. E tá naquele limbo da vida, né? Assim, você tá caminhando ali para uma vida adulta, uma vida profissional, uma vida mais independente, autônoma, mas você ainda depende dos seus pais, mas você gostaria de ter autonomia. Às vezes você vê seus pares tendo mais autonomia, a comparação nessa fase é muito massiva, né? Então, a gente entende a adolescência como uma fase realmente vulnerável, em que há mais vulnerabilidade para o aparecimento de alguns transtornos, né? E há também uma vulnerabilidade para alguns fatores que talvez levem a aparecimento de transtornos, inclusive na vida adulta. Às vezes eles não vão aparecer na adolescência, mas na vida adulta, por conta de uma adolescência talvez mais turbulenta ou com alguns fatores, podem aparecer. E você falou essa questão dos fatores, eu pensei aqui agora, né? Eu, como professor, estou dentro do ambiente escolar. Então, assim, eu vejo a escola com toda aquela estrutura, né? Atividade, tarefa para casa, prova, recuperação, simulado. Aí vai aumentando o nível, você já tem todas as Olimpíadas que esses meninos participam, aí entra vestibular, Enem. Você acha que o contexto escolar, ele é um gatilho para esse comportamento, esse desenvolvimento? É um gatilho, Fred. Assim, é claro que a gente não está aqui para execrar o sistema educacional inteiro. A gente sabe que precisam de algumas mudanças, né? Mas as mudanças têm que ser instaladas paulatinamente. Muitas atividades na adolescência, muita pressão na adolescência, a gente sabe que essa pressão que antes começava no final ali, no pré-vestibular, hoje ela é trazida muito para cedo, né? Muito precoce, assim, às vezes está muito distante do vestibular, mas as pessoas, os adolescentes já enfrentam muita pressão, uma rotina massiva, uma rotina extenuante, né? A pressão para desempenharem, para performarem, pressão às vezes em casa, pressão da escola. Os pais gostariam que a escola desempenhasse um papel educacional quase que completo, terceirizado total, para você chegar em casa, o menino cansado, só conversa aí, foi bom, tal, bota para dormir, né? Porque tá todo mundo também muito ocupado, nem dá para culpar os pais também por causa disso. Eu vejo a escola
assim, eu trabalho muito com faixa do sexto ano, né? Então, de 10 a 12 anos ali seria essa faixa. E o que eu vejo muito é, como você falou, essa questão da aceitação dos pais. Então, muitas vezes a escola ainda tem aquele cuidado, porque é uma criança na fase inicial, aquela coisa toda, mas aí você já recebe a pressão, sabe? O pai reclamando porque foi pouca tarefa para casa. Aí você pensa, gente, mas eu quero que essa criança brinque, né? A gente já conversou várias vezes, sabe? Muitas vezes a gente fala sobre isso. Tipo, eu prefiro passar uma tarefa na escola para o menino executar na escola com a minha supervisão do que mandar para casa, porque eu não sei como é que isso vai ser abordado, aquela questão toda, e como ele vai trazer, né? Então, realmente, a escola, ela tem os seus moldes, né, que a gente fala, tem os seus padrões, mas, né, eu acho que essa questão da saúde mental, ela tá batendo na pauta, porque eu trabalho numa escola que hoje nós temos um programa que cuida, né, que abraça essas crianças e que tenta fazer um acompanhamento melhor, porque está se tornando unânime. Todas elas parece que têm o potencial para desenvolver alguma coisa e a gente não sabe qual gatilho tá sendo ativado, né? Muitas vezes isso é um complexo muito grande. Mas jogando para os pais, perguntando essa questão assim, o que que um pai pode fazer quando ele começar a detectar um transtorno no seu filho, uma coisa assim? Como é que ele identifica? Eu acho que os pais eles têm que entender que a escola e todas as esferas nas quais o adolescente e a criança estão inseridos estão juntos, estão em comunhão, né? Então, muitas vezes os pais eles identificam e vão culpar a escola ou levar acusações para as outras esferas que o adolescente frequenta, né? Acho que o pai ele tem que perceber alguma coisa, uma alteração de comportamento que seja, né, um comportamento diferente do habitual ou algum comportamento que parece ser nocivo. Acho que é legal conversar na escola para perceber se isso foi notado em outros ambientes, porque muitas vezes a alteração de comportamento está restrita a um ambiente. Isso chama atenção, porque provavelmente não é um transtorno mental, mas alguma coisa relacionada àquele ambiente, né? Vamos supor, o adolescente só fica assim, emburrado, irritado, isolado em casa. Na escola é super social, quer dizer, a gente tem que ver o que está acontecendo ali naquela casa. Isso acontece muito. O pai chega lá e aí fala: Não, em casa meu filho é super tranquilo, senta ali, fica na dele, não fala nada. Só que na escola é o terror, né? Tipo, é o cross de energia. Mas e aí, puxando para essa ideia, assim, você citou algumas opções, mas qual seria um comportamento padrão? Existe alguma coisa assim? Tipo, uma mudança muito brusca, algo que. O comportamento padrão é o comportamento de cada um, né? Então, assim, não tem como a gente padronizar um comportamento de todo adolescente. A gente sabe que cada um tem suas peculiaridades, sua criação, sua formação de personalidade, etc. Mas se há uma ruptura muito grande com o que vinha sendo apresentado e o que está sendo apresentado agora, isso chama atenção, porque não é comum. Uma mudança repentina e brusca de comportamento, de atitudes, de demonstração das emoções não é algo comum. De decisão você incluiria? Tipo, criança, sempre quis fazer isso e de repente, não quero fazer mais nada. Também é algo que merece ser olhado. Assim, É o que a gente vê muito nessa fase do vestibular. Né? Porque eu acompanho o menino do primeiro ao terceiro ano. Aí no primeiro ano, medicina. Segundo ano, medicina. No terceiro ano, quer fazer artes. Entendeu? Tipo assim, é um negócio tão grande e é disruptivo pra gente. Porque às vezes vem na família e todo mundo é médico. E aí não, sabe? Então assim, às vezes eu fico preocupado. Porque a gente não sabe até que ponto, eu como professor, se é a criança ali se desenvolvendo e se descobrindo, né? Talvez um profissional. Ou se é igual você falou, eu tô saindo daqui pra ver se meus pais vêm comigo, né? Um termo que vem aparecendo bastante, eu já escutei muitas pessoas comentando na escola, é o tal do neurotípico. Isso seria o que a gente, né, desculpa forçar, mas seria o normal que eles falam. É essa questão. Então, tudo que eles falam fora do neurotípico seria um transtorno? Não necessariamente um transtorno, mas algo que mereça ser olhado e acompanhado e diagnosticado. Assim. A gente... aquilo que eu te falei, não tem como a gente padronizar de uma maneira geral, mas todo o transtorno mental, inclusive dos adultos, a gente faz diagnóstico por um desvio de uma média de comportamento. Por exemplo, uma depressão é um desvio que a gente observa numa parte das pessoas que não é o que a gente esperava, né? A pessoa ficar muito triste, isolada, sem energia para nada, isso não é o comum. Então, assim, a gente tenta criar essas padronizações, essas classificações, até que a gente tenha parâmetros, né? Porque senão fica difícil. E aí chama-se de neurotípico uma criança com apresentação comportamental, neurofuncional padrão.
né? Mas é muito complicado avaliar isso, para falar a verdade. A gente tem que fazer uma avaliação individual antes de dizer se é neurotípico ou se é neuroatípico, né? Digamos assim. E não necessariamente um neuroatípico quer dizer que seja um transtorno, né? Pode ser alguma outra coisa, pode ser uma fase de comportamento diferente ali, até aspectos psicológicos sendo mais importantes. E se a gente não tomar cuidado com essa designação de falar um neuroatípico porque está se comportando de uma maneira diferente agora, a gente acaba diagnosticando muita gente que não precisaria de diagnóstico. E eu falei desse termo porque realmente ele tá aparecendo bastante, as pessoas se empoderam dele, né? Ah, neuroatípico, neuroatípico, né? Igual você comentou. E eu, né, sou professor de biologia, eu sempre lembro, gente, essas crianças estão em desenvolvimento, você tem uma porrada de hormônio que não existia no corpo, agora tá derramando, né, para tudo quanto é lado. E, como você falou, não tem energia, às vezes falta ali, né, alguns hormônios ativarem ainda, ou a criança realmente descobriu o que lhe traz essa sensação boa, essa conquista, assim. E aí vem para esse quadro que a gente viveu recentemente da pandemia do Covid-19, né? Que a gente tirou uma criança habituada a um grande espaço escolar, uma grande vivência na sua cidade, na sua comunidade, foi restrita a uma casa. Nesse momento da pandemia, vinculado com a escola, você percebeu, não sei se você teve algum contato, ou se você leu alguma coisa assim, teve mais aumentos mesmo de casos assim? Foi um negócio bem, como se diz, pontual na nossa vida mesmo ali? Teve aumento. Teve aumento. Todas as pesquisas apontam para isso, em todas as faixas etárias, né? Desde crianças a idosos, né? Teve um aumento na procura por profissionais de saúde mental, aumento no diagnóstico, né? E aumento, inclusive, no nosso consultório, na prática, a gente vê que aumentou mesmo, e problemas relacionados à pandemia. Porque a verdade, Fred, é que as repercussões mentais da pandemia a gente não vai conseguir enxergá-las somente agora, ela vai perdurar por décadas. Eu sempre dou esse exemplo. Imagina uma família que tem filhos adolescentes e os adolescentes perdem o pai, que era o provedor da casa, por exemplo. A vida deles vai ser alterada não agora, mas vai ser alterada definitivamente daqui para frente, né? Então a gente vai ver consequências ao longo dos anos, mas desde já a gente já percebe um aumento, né? Adolescentes e crianças foram faixas etárias muito atingidas. Por quê? Porque eles precisam de socialização, eles estão em formação da capacidade de socializar. E a escola faz um papel importantíssimo nisso. Eles precisam socializar com pessoas da faixa etária deles. E aí eles vão para casa e muitas vezes mas não convivem. Convivem com os pais, não estavam acostumados a conviver tanto com os pais, nem os pais com eles. Vira uma relação, às vezes, conflituosa, explosiva ali dentro da casa. Eles têm a necessidade de gasto de energia, até para se desenvolver, né? Os esportes, a gente sabe, as atividades lúdicas, as atividades que desempenham o estímulo de raciocínio, o estímulo cognitivo. Isso tudo foi perdido ali. Né? Cessou. Se cessou por 1 ano e meio, quase, né? Porque aí a volta, você deve ter observado essa sua sala de aula, a volta foi outro período muito conturbado. E aí aumentou de novo o número de procura, porque eles acostumaram com aquela vida de casulo ali, e aí precisaram voltar. A insegurança lá no teto, porque eles não conseguiam mais socializar, todo mundo mudou. Na adolescência você muda de um dia para o outro, imagina de um ano para o outro, né? E aí eles tinham que voltar e não sabiam mais socializar, e com medo de doença ainda e aquela coisa, não sabiam mais fazer prova, porque a prova online é uma coisa, a prova presencial é outra, né? Então, quer dizer, imagina a cabeça. Vou te dar um exemplo. Igual eu falei, eu trabalho com faixa pequena, né? 6º ano ali, 7º ano. A gente tinha que fazer tudo, né? Eu voltar a aprender a ensinar umas coisas básicas, descer a escada com muitas pessoas, fazer uma fila com muitas pessoas. Eu tenho alunos, comento muito com eles de cinema, coisa do tipo. Tem aluno meu que fala, não, eu fui no cinema há 3 anos atrás, tipo, eu era criança, não lembrava de nada. E aí você vai comentando, e realmente a relação deles, a convivência deles dentro da escola é muito conturbada hoje. E a gente está saindo desse processo, né? Como você falou, a gente retornou mais ou menos no final do ano passado, então teve esse período de adaptação do final do ano passado, começo desse ano. Mas eu ainda tenho isso, sabe? Aluno que realmente não sabe fazer um trabalho em grupo. Esse tipo atrás eles tinham que se reunir lá na escola e eles realmente não sabiam se comportar, tipo, sem ninguém estar vigiando, sabe? Sem ninguém estar em cima. Porque não era uma coisa, né? Na nossa época de escola, você ia pra casa dos outros, deixava a gente, né, 10 meninos lá fazendo um trabalho, não saía nada, mas estava junto. Hoje eles não conseguem ficar juntos, realmente a socialização é muito estranha e também não conseguem produzir. A socialização digital, que eles sabem muito bem, dominam desde muito novos, é muito diferente da socialização presencial.
né? Muito diferente. Então, às vezes, você vê que eles estão ali, eles sabem se comunicar muito nos grupos, nos jogos, nos mundos virtuais, mas você joga 5 ou mais dentro de um ambiente e tira o celular, Jogar um banco imobiliário. dá bug, né? Dá bug no sistema, assim. Pra gente é difícil, imagina pra eles, né? Então, essa adaptação, tudo que a gente precisa, toda mudança gera adaptação, e toda adaptação gera gasto de recurso psíquico, né? Além de outros recursos, mas recurso psíquico, emocional mesmo. Para a gente se adaptar a novas realidades, a gente tem que gastar recurso psíquico e emocional. E aí, quando a mudança é muito brusca, como na pandemia, e depois na saída da pandemia, a maioria desses adolescentes, óbvio, de nós todos, acaba se desadaptando mesmo, né? Fica um período ali meio que estranho, de uma adaptação mais longa, uma coisa meio arrastada, né? Meio arrastado é pouco, arrastou muito. Sobre essa questão, pode voltar. Essa questão que a gente tem, assim, a gente estava comentando da escola, e aí eu penso sempre nessa questão das classes sociais. Porque quando a gente, igual, eu trabalho em colégio particular, aí você tem todo um cuidado, uma preparação, uma estrutura, eu tenho uma psicopedagoga, uma neuropedagoga, e aí vai todo mundo. Mas nas escolas, assim, né, de baixa renda, escolas públicas, escolas de menor poder, digamos assim, como é que a gente faz? Tipo, tem algum contato, alguma coisa, sei lá, então, um projeto social, alguma coisa que a gente possa buscar esse tipo de acompanhamento? Porque a gente vê esse problema muito focado nas instituições maiores. Agora, uma escola pública, você não vê tanto relato, né, de acompanhamento, de laudos, né? Tem alguma um suporte, assim? Esse período escancarou ainda mais as diferenças, né, massivas assim que existem das classes sociais em termos educacionais, todos os outros aspectos, mas em termos educacionais principalmente, né? E de fato, essas crianças, adolescentes, esses alunos de classes econômicas mais baixas sofreram muito, porque eles dependem de recursos públicos, né? E a gente sabe que, né, o Brasil é um país muito complicado nesse sentido de políticas públicas educacionais, políticas públicas de saúde, porque aí tem que ter a união dos dois, né? O que seria necessário? As secretarias de saúde se unirem com as secretarias de educação, né, fazer um suporte ali desses alunos com profissionais de saúde mental, né, psicólogos, psicopedagogos, para que conseguisse identificar e ajudá-los mesmo nessa adaptação, porque eles também estavam sofrendo, eles tiveram que ir para casa, depois tiveram que voltar, às vezes não tinham nem recurso para acompanhar digitalmente a educação deles, né, sofreu um corte, assim, entrou num fosso gigantesco. Eu tive um contato com a escola que foi um ano sem aula, né? E a aula, tem uma escola que as atividades eram deixadas num supermercado para que os alunos fossem lá buscar, porque não tinha como o professor ficar 24 horas por dia na escola. Mas, assim, dessa estrutura que a gente tem hoje, tem algum local que um aluno meu possa procurar gratuitamente? Então, tem os CAPS infantil, né? Os CAPS infantil, que é o Centro de Atenção Psicossocial, né? Nossa saúde mental, do jeito que ela foi estruturada nos últimos anos, a gente sabe que os CAPS têm um papel fundamental na captação de atendimento né, primário da população. E tem um CAPS que é infantil mesmo, né? Que atende crianças e adolescentes. É claro que a gente gostaria que tivesse muito mais CAPS infantil e que todas as cidades tivessem né, um suprimento de pelo menos um CAPS infantil na cidade. A gente sabe que isso não acontece. Geralmente eles existem nas cidades maiores e tal, e talvez alguns nem deem conta da demanda que é grande. Mas acho que o principal é procurar um CAPS mesmo, né, que é um lugar de atendimento psicossocial multidisciplinar para essas crianças e adolescentes, né? Se forem casos mais graves, provavelmente ficam no CAPS. No CAPS consegue dar alguma outra orientação. Se o CAPS estiver mais cheio, a própria saúde da família tem que ter esse papel de atender um adolescente, encaminhar para o serviço de psicologia do estado, da prefeitura, né? E, infelizmente, a gente fica muito à mercê de políticas do município e políticas do estado, né? Para trabalhar junto, mas elas entram em conflito. Elas entram em conflitos, elas não trabalham juntos, nem com a federal, nem a municipal, nem a estadual, e às vezes um joga para outro. Eu já trabalhei em sistema público de saúde mental, o municipal jogando para o estadual e jogando para o federal, e enfim, essa briga que não leva ninguém a nada. Né? Mas os CAPs talvez sejam um caminho, assim, né? E puxando mais uma vez, vou aproveitar que você está aqui, lógico.
Uma dica, assim, para uma posição como a minha, professor, como talvez eu me identificaria, ou eu posso cuidar melhor do meu aluno ali, e às vezes até, né, no caso da minha estrutura que eu tenho de apoio, eu posso indicar para ali, mas e quem não tem, assim, o que é que dá para fazer, dá para, sei lá, orientar? Como é que o que eu quero que você entenda, assim, como é que eu olho para o meu aluno e realmente percebo um gatilho que foi ativado, alguma coisa assim? Tem um... Então, eu costumo dizer que a escola tem que funcionar como um organismo vivo, assim, porque se a gente jogar nas mãos de um professor, né, a saúde mental de todos os alunos, olhar, observar a saúde mental de todos os alunos, a gente sabe que não tem como, né? Você sabe o tanto de alunos que você Eu tem, tenho 40 né? em cada É, sala, né? Tenho é. 10 salas. O que às vezes, quando é alguma coisa mais grosseira, assim, mais aparente, talvez você note mudança de comportamento nesse aluno na sala de aula. Né? Às vezes ele, por exemplo, sentava na frente, costumava conversar e fica isolado. Adolescentes costumam mostrar até na aparência se tem alguma coisa acontecendo, assim, costumam ficar isolados, às vezes botam o capuz, ficam mais sisudos, né? Mais fechados, né? Aquela coisa que corporalmente eles se mostram mais fechados. E se você observar, talvez compense chamar ele e falar assim, o que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Né? Se for um caso que chama mais atenção, chamar a própria família, acionar o serviço de pedagogia e tal. Mas o ideal é que a escola funcione como organismo vivo. O que eu falo com relação a isso? Os amigos conseguirem perceber alterações. Então, se a gente conseguir levar informação para os adolescentes, né, uma informação responsável, eles passam a ser fiscalizadores, vamos dizer assim, fiscais, né? São os termômetros ali. São os termômetros. Então, por exemplo, vamos supor que tem um grupo aí percebe que um amigo não está tão bem, né? E os amigos eles tentam ajudar, não estão conseguindo, aciona o professor, né? Um professor que geralmente é mais acessível. Eles vão em busca mesmo, né? Do professor que é mais acessível, do professor que é mais aberto, mais tranquilo, e aí provavelmente vão te acionar lá. Aí a gente volta para a ideia lá da pandemia, né? Que a gente fez isso, a gente retirou do grupo, né? A gente deixou eles isolados. Isso. E agora a gente está tentando criar esse grupo. Criar essa comunidade, né? Complicado. E aí você. Aí as partes começam a ficar todas envolvidas. Aí vamos falar com a família e tal, né? Porque, gente, a saúde mental é um assunto complicado, deve ser tratado de forma individual, claro, mas a maioria das pessoas dá sinal de que não está bem. Né? É porque a gente está muito focado no nosso aqui. E o que a gente tenta como ideal é que a gente comece a olhar um pouco mais para o outro e perceber talvez se esse outro não está tão bem e oferecer ajuda ou pelo menos saber dos meios para que a gente leve essa pessoa à ajuda. Né? Tem uma comparação, quando eu sou dentro da biologia, a gente fala que alguns seres vivem em sociedade, né? Formigas, por exemplo, a gente fala, todas elas trabalham em prol de um bem comum, que é aquela construção daquele formigueiro e tudo mais. Humanos, eles criam essas bolhas, né? Tipo, cada um por si, não, o importante está aqui dentro, né? E eu vejo muito essa comparação quando a gente vê não, comparando os animais, né, com os humanos, o comportamento que a gente tem como sociedade humana, é complicado, porque a gente, em vez de estender os nossos laços, a gente faz criar mais barreiras, né? E no caso de um transtorno assim, às vezes essas barreiras são quase que impenetráveis, né, realmente, né? E eu vejo muito isso, eu já acompanhei vários casos, já intermediei alguns casos, porque realmente, igual você falou, procura um professor. Aí você passa para frente, aí às vezes não é o mesmo tratamento, aí eu vou até o final com esse aluno. Então, assim, acontece isso muito. E esse é o ideal, porque tem muita gente que, por exemplo, falou professor, à medida que você passa a informação, você se livrou, você lavou suas mãos. E não é esse o ideal. O ideal é que você acompanhe o processo também. Não que você fique o único responsável pelo processo, porque não, né, você não tem obrigação e nem, às vezes, estrutura para ter esse peso todo. Mas que as partes envolvidas estejam todas envolvidas durante o processo. Não é você falar, falei para a coordenadora, agora lavo minhas mãos. Né? Ou o colega falar para você e lavar as mãos. Né? Deixa quieto, né? Todo mundo prestar atenção. E sobre a saúde, né? A gente falando dos alunos, adolescentes, a gente está ali em contato ali, mas e por a minha saúde como professor? Porque, cara, eu vejo isso acontecendo o tempo todo, eu vejo colegas a gente comenta muito nas salas do professor que é uma espiral negativa, vai descendo, né? O negócio é conturbado. Mas a gente se mantém numa posição muito importante, né? E essa questão dos professores nesse momento, você tem algum contato? Os professores são grupos de riscos desde sempre, né? Adorei, grupo de risco é ótimo. Desde sempre, assim, professor é grupo de risco, cara. Não tem como, assim, por vários e vários fatores, né?
Agora, pós-pandemia, a gente sabe que essa função social do professor extrapola a sala de aula, então a carga emocional pode ficar muito pesada, né? E é de fato uma espiral. Não tem como ser numa escola que os professores estão maus, assim, né? Não estão bem psicologicamente, você achar que os alunos vão estar bem psicologicamente. Não tem como isso acontecer, né? Vai puxando, um vai puxando o outro, né? Mas eu acho que assim, a gente sempre tem que ter esse foco com os chamados grupos de risco, por exemplo, que eu chamo aqui grupos de risco professores, mas porque a chance de desenvolvimento de transtornos mentais, de burnout ou depressão, transtornos ansiosos, transtornos de sono, é maior. Então você tem que ter mais atenção com esse grupo, né? Você citou o burnout aí, dentro do contexto dos professores é muito comum, mas a gente também vê adolescentes, né, nessa fase do vestibular, do Enem, porque aqui nós somos um canal educativo, né, então a gente tem aula de tudo e tal, e nós professores gravando, você vê a quantidade de vídeo que a gente imagina, um aluno do primeiro ao terceiro ano, aquela densidade muito grande. Então, explica um pouquinho o que seria esse burnout mesmo, assim. O burnout é uma síndrome que foi cunhada ali no final dos anos 80, começo da década de 90, se eu não me engano, se eu salvo engano, mas antes estava relacionada a simplesmente aspectos psicológicos relacionados a esgotamento no trabalho. Tipo, repetição ali. Esgotamento, sensação de esvaziamento emocional, esgotamento no trabalho, falta de estímulo e aí a pessoa se sente de fato esgotada, assim, no limite, não consegue mais desempenhar, perde a funcionalidade no trabalho e isso acaba até se alastrando para as outras esferas, mas é principalmente relacionado ao trabalho. Né? Então pode acontecer em qualquer ambiente, pode acontecer em trabalhos extenuantes, pode acontecer em trabalho com baixo estímulo, pode acontecer em trabalhos em que a autonomia do trabalhador não é muito bem respeitada, que ele não tem reconhecimento dos colegas nem dos superiores, pode acontecer em empresas que o funcionário não se vê progredindo na carreira, às vezes vê o emprego em risco quase o tempo todo. Enfim, são vários os fatores de risco para o burnout. O aluno ali estudando para o Enem não faz a mínima ideia como vai ser, porque são 3 anos para 1 dia, 2 dias de prova no caso. E estudante pode ter burnout, porque estudante é a função social dele. O trabalho dele. É o labor dele. Né? Ele não recebe, mas o labor dele é o estudo. Então, ele pode sim, porque a matéria, a demanda é muito grande. A gente sabe que assim, as matérias aumentam e o tempo não aumenta. Então, assim, antigamente, por exemplo, na minha época já era pesado, porque eu lembro que quando eu fui pro 3º ano eu tinha aula sábado de manhã, prova sábado à tarde. Minha filhada agora entrou no 2º ano e já tem esse esquema. No segundo ano eu lembro que eu não tinha atividade no sábado. Ela já tem prova todo sábado, né? Logo, eles ocupam feriado com a aula, assim, e mesmo nos dias de descanso, domingo, feriado, eles têm que estudar. Tem a carga deles em casa estudar. Se não estudar, o pai cobra. Ou eles mesmos se cobram, porque eles querem, né, também passar. Então não tem descanso. Porque o trabalho, ele tem que ter descanso. Né? Você tem que trabalhar, quando você chega em casa, o ideal é que você não tenha demandas do trabalho, que você consiga desconectar, viver sua família, fazer suas coisas. Professor, isso é impossível. É impossível, porque professor, a jornada é tripla, né? Senhora, sai da escola e prova corrigida. Então, pensando no meu aluno aqui que está assistindo a gente, está acompanhando a gente, o que ele pode buscar para ter uma saúde mental ali durante esse período de estudos dele? Porque a nossa faixa aqui mesmo é realmente para o Enem, né? Então, a gente tem alunos que começaram desde o 1º ano, já se preparou bem e tudo mais, e chega no 3º ano com um pouco mais de confiança. Mas tem outros que, né, acordaram para a vida ali no 3º ano e quer botar o tempo em dia e vai conseguir. Então, o que ele busca? O que nós, assim, com toda essa rotina, deve buscar? Buscar a rotina mais equilibrada possível. Eu entendo que nessa fase vocês vão ter que se dedicar aos estudos. Isso é natural e espero que se dediquem mesmo, porque compensa. Mas não deixem de ter tempo para vocês. Assim, eu costumo dar a dica, pelo menos meia hora por dia de momento que seja seu, sabe? Que não esteja relacionado aos estudos. Geralmente no final do dia, momento que você consegue desconectar, assistir alguma coisa que você gosta, conversar com alguém, né? Ligar para namorada, namorado, né? E não pensar em estudo, sair da sua cabeça ali de estudante, sabe? Pelo menos por meia hora por dia, isso é o mínimo. Né? Atividade física ajuda muito, muita gente deixa de fazer atividade física por falta de tempo e por prioridade nos estudos. Eu acho que o caminho talvez não seja bem esse. Eu entendo que talvez não dá para fazer atividade física todo dia, mas mantenha seu corpo ativo, né? Pelo menos 3 vezes por semana, porque isso vai te ajudar inclusive a render melhor nos estudos.
Vocês têm que entender que qualidade é mais importante que quantidade. E vocês vão ter qualidade tendo mais saúde mental, óbvio. Mais qualidade de vida, mais saúde mental, vocês vão render mais nos estudos. Então pensem nisso, em vez de priorizar somente a quantidade. Eu estudei 12, 13 horas por dia hoje. Tá, mas às vezes se você tivesse feito outras coisas e estudado 8 horas, 6 horas, com mais qualidade, você inclusive teria aprendido mais. Né? Sim, hoje a gente vê as escolas buscando metodologias de ensino diferentes. Né? Como eu te falei, eu prefiro muito passar a atividade para o menino fazer em sala, porque eu estou auxiliando, ele consegue fazer, às vezes menos exercício, mas consegue fazer todos. Né? E realmente a estrutura da sala de aula, né? Slide, vídeos, eu uso muito vídeo, muita imagem e pouco texto, porque eu falo muito para eles, gente, muitas dessas coisas vocês já sabem, eu só preciso fazer um ajuste, um nome diferente, uma interpretação, isso. E essa questão, como você comentou, né? Realmente, a gente precisa buscar alguns momentos. E já existem, né, métodos para estudar. Tem método, o menino estuda 20 minutos, descansa 20, né? Faz meio ali. E isso tem gerado um resultado, sim. E para um pai de adolescente louco para passar, sei lá, num curso no final do ano, o que você indica para esse pai, assim, que ele possa dar um auxílio pro filho? O que eu dou de dica para os pais é que não aumente a pressão sobre seu filho mais do que o necessário. Agora, essa dica totalmente solta e abstrata é complicada, eu sei, né? Como é que eu sei quando que é pressão demais? Tá, mas você já tá vendo seu filho estressado, você já tá vendo seu filho estudando, se cobrando, inseguro. Às vezes, se você for conversar com ele de uma maneira não assertiva, uma comunicação violenta, querendo cobrar, ele vai piorar, né? Assim, acho que você tem que ser suporte, você tem que ser um apoio para ele ali, né? E oferecer o que ele está precisando mais no momento. Muitas vezes eles estão estudando muito, estão cansados, e você pode oferecer um apoio, você pode oferecer uma veia de descanso ali, fiz um bolinho aqui, vamos jantar com a gente, não esquece o estudo agora, depois você volta, né? Porque o pai tem que sempre ser acho que os pais têm que ser sempre essas gangorras, sabe? Assim, tá vendo que o menino tá muito pressionado, tá estressado demais, tenta tirar um pouco da pressão, sabe? Tá vendo que tá faltando às vezes estímulo, tentar colocar um pouco mais de estímulo. Às vezes é preciso pressionar, mas a gente vê que grande parte desse adolescente se pressiona por si só mesmo, né? Sim, eu tenho alunos que no dia de prova, você nem entregou a prova, ela já está desesperada, não sabe que questão que tem, e eu tenho alunos assim que a mudança do ambiente que você citou no comecinho, realmente, a criança lá tá com os outros 40 em volta, não consegue fazer nada daquela avaliação. Você retira, bota numa salinha mais tranquila, ela deslancha, né? É um negócio assim impressionante. Então, realmente, essa mudança do ambiente, ela é necessária. E aí, os pais responsáveis têm que criar essa abertura, né? De realmente tirar o menino da bolha do estudo ali por um momento, né? Isso é complicado. E, por exemplo, você nessa situação de mestrado, trabalho e tudo mais que você faz, como é que fica? Cara, aí a gente esquece que a gente é psiquiatra e surta junto, assim, né? Mas, é um pouquinho de loucura. Mas em diversos momentos eu me pego à noite desesperado, que eu não consegui cumprir minhas metas, que eu não consegui fazer o que eu deveria fazer, né? Que aquela sensação de você estar sendo insuficiente. Tipo, não consegui desempenhar minhas funções lá como professor de direito hoje, aí também não consegui fazer minhas atividades no mestrado. É sempre, eu tenho que tentar desenvolver autocompaixão, uma coisa que eu passo para os pacientes, passo para os alunos e tô tentando fazer, autocompaixão. Pega leve com você. A gente pega leve com os outros, né? Se um amigo seu vier falando, cara, tô cansado, não consegui fazer as coisas do mestrado hoje e não consegui, aí você vai falar, calma, cara, relaxa, dá uma descansada. Te ajuda. Amanhã você me liga, tal, beleza, amanhã é um dia novo, hoje dá uma descansada, esfria a cabeça, não precisa preocupar com isso não, a vida é assim mesmo. Só que com a gente tem dificuldade, né? A gente tem dificuldade de se autoacolher, a gente fica se martirizando, né? A gente é nosso próprio martírio, assim, a gente que fica lá com um chicote nas nossas próprias costas, né? Então, a minha tentativa, eu também como, né, pessoa e como aluno, e essa jornada que a gente às vezes se submete de uma maneira extenuante, mas é tentar pegar leve, sabe? Tentar pegar leve e ponderar. Não dá para ser perfeito mesmo, não dá para você desempenhar tudo que você gostaria, não dá para você ir bem em todas as esferas ao mesmo tempo, né? Então... Não, e isso é um parâmetro interessante, né? Porque a gente busca, né, um acompanhamento de alguém, né, na sua posição e a gente esquece que você também é uma pessoa como qualquer outra. E eu vejo muito isso, né?
A gente é cobrado de umas coisas que a gente fala assim, eu nem queria fazer isso, mas agora eu tenho que fazer, né? E muitas vezes essa cobrança parte da gente, né? Eu, às vezes, lá preparo meu material para dar uma aula, eu dou aquelas 6 aulas, eu chego em casa e falo, nossa, foi horrível. Aí eu sento e vou fazer de novo. Quando é fé, já é meia-noite, você já chega mais cansado no dia seguinte e não melhora nada. E é esse negócio, eu falei, você vai acumulando aquilo em cima ali, vai montando. E aí, como eu te falei, minha preocupação são meus alunos. Aí eu vejo muitos deles fazendo a mesma coisa. Aí eu olho assim e falei, cara, não vai dar certo. Não vai dar bom porque eu faço isso e não rola. Então, realmente, como você falou, a gente levar a informação é muito importante. Né? Isso é muito importante porque a gente está blindando essa geração não para não ter essas situações, né? Desenvolver, não tem como falar que não vai desenvolver, mas saber o que fazer quando isso começar, né? Quando isso surgir, né? E o ideal é aumentar a resiliência deles, entende? Porque o ideal não é você realmente blindar, passar a mão na cabeça ou proteger demais. A gente não consegue proteger demais, ou a gente consegue proteger demais por um certo período, não vai conseguir proteger demais a vida toda, né? Então, o ideal é levar informação, levar ferramentas para que eles desenvolvam a resiliência deles, né? Consigam manejar os problemas, manejar o estresse, entender que tem um período na vida que é muito estressante, aí depois dá uma aliviada. E aí você descansa nesses alívios e depois enfrenta outros períodos mais estressantes, né? Tentando pegar leve consigo, As não férias. tanto as As férias, férias. descansa nas férias. Tem aluno que vai estudar nas férias. Depois, Nossa, gente, pelo amor de Deus, é não o, pega no livro. os cursinhos intensivos, É, aquela coisa, aparece é, isso, aparece aquilo, quando é fé, não passou 30 dias, não fizeram nada. descansou, né? Ele não Descansou nada. descansou e nem estudou direito, porque também ficou Isso aquele é, limbo. mentalmente Então, é mais ou menos isso, né? É você tentar criar ferramentas para que eles enfrentem a vida adulta e o resto da vida deles com mais resiliência, mais mecanismos que a gente chama de coping, né? As habilidades que as ferramentas que a gente tem para enfrentar os problemas, enfrentar as adversidades, sabe? Mas esse momento que a gente está do Setembro Amarelo, realmente, a gente vê é uma pauta muito importante dentro das escolas hoje, todas as que eu conheço levam isso muito a sério, e não como aquela questão, falar de saúde mental no setembro, não, mas para reforçar o que é feito nas escolas, né? Todas que eu trabalho, como eu falei, tem um suporte, a gente já tem uma certa atenção, a gente recebe esses laudos, muitas vezes desses laudos a gente recebe, para que a gente também tenha um trato correto. Então, o setembro hoje, na estrutura escolar que eu vejo, as que eu conheço, ele é um momento de reforçar, de trazer essas informações, como você citou, a gente recebe muito palestrante, ou criações para que a gente blinde esses alunos para, como você falou, eles serem o termômetro da sala de aula. E aí, como é que é esse setembro amarelo, assim, para você na posição como, né, professor também e como atuante ali? O Setembro Amarelo é muito importante na questão de conscientização mesmo. É claro que não vai ser somente em setembro que a gente se importa com saúde mental e as pessoas cada vez mais têm entendido isso, né? Porque as escolas, como você disse, estão trazendo ações que são permanentes, ações do ano todo. Né? Mas em setembro a gente foca os olhares para isso, para conscientização. Às vezes é momento de trazer os pais juntos para tentar fazer palestras, né? Levar mais informações, levar profissionais especialistas para que haja informação de qualidade chegando às pessoas. A gente sabe que nesse mundo informação de qualidade é algo cada vez mais escasso, né? Um bem de consumo muito escasso hoje em dia. Então o setembro serve muito para isso, sabe? E nós profissionais em setembro a gente acaba que fica mais atarefado, mas também num bom sentido, porque a gente acaba palestrando muito e dando muito auxílio didático, educacional, e eu vejo que cada ano que passa mais instituições entram em contato, por exemplo, para que eu consiga palestrar ou que a gente consiga fazer algum tipo de ação e pensar inclusive em ações que não durem somente em setembro. Então isso já é um ponto muito importante, porque acho que é o principal que a gente tem que fazer é conscientizar primeiro, que é uma pauta importante, conscientizar que tem solução, tem apoio, tem saída para situações difíceis psiquicamente e a partir disso criar uma sociedade e comunidades mais conscientes e com mais ferramentas para enfrentar os problemas. Acho que esse é o segredo, né? A gente tem uma sociedade consciente do que está acontecendo e que pode usar melhor as ferramentas que a gente tem, né? Realmente. Doutor, eu queria agradecer a sua presença aqui, muito obrigado no nosso canal. Realmente, você que está aí acompanhando, espero que vocês tenham aproveitado bastante esse bate-papo e
né? Busquem ajuda se vocês precisam, ou então fiquem alerta com os colegas de vocês e principalmente com a família de vocês, né? Porque muitas vezes, né, vocês são o ponto principal ali para todo mundo. Para você que está estudando aí para o seu terceiro ano, para o seu vestibular, saiba que existe limite para tudo que você precisa e às vezes você sim precisa de ajuda e a gente pode ter um suporte, às vezes vai te auxiliar a chegar mais longe nessa carreira, nessa coisa que você quer. E, doutor, pode? É isso, cara. Fred, obrigado pelo convite, obrigado, Marina, pelo convite, ao pessoal todo. Para mim foi uma honra estar aqui, assim, estou realmente muito feliz de poder ter batido esse papo, né? Gostaria de passar muito mais tempo aqui, mas aí ninguém também assistiria, né? Então, foi muito bom. Me coloco à disposição de vocês, tá? Meus contatos, como eu puder ajudar, né? Assim, professores, coordenadores, inclusive alunos. Acho que a gente tem que tentar realmente criar essa comunidade mais consciente, que um ajuda o outro para que a gente tenha mais saúde mental e que vocês passem por essa fase muito difícil, eu sei, já passei por ela também, mas ela passa e que vocês passem da melhor maneira possível.